Bom dia, pessoal. Bom dia. Antes de começar, você tem alguma dúvida sobre a distribuição dos projetos? Eu fiquei com uma dúvida de mais ou menos como que vai funcionar isso. Tipo, eu tinha entendido então que a gente separou em 6 grupos ou 7, não lembro agora. E São daí, 7 grupos porque são 21 pessoas, tá, né? Então são 7 grupos de 7 3. grupos de 3. Isso. Tá. E daí cada grupo vai ter um trabalho manual para apresentar, certo? Não, são 2. São 6, né? Eu troquei lá, não sei se tu viu o último arquivo. Então são 6. E aí cada participante do grupo tem que fazer 2 projetos manuais. Tá, cada participante do grupo tem que fazer 2 projetos manuais. Só que uma coisa que eu não entendi. Peraí que eu não vi o novo documento, então deixa eu ver aqui rapidinho. Eu troquei ele, é que eu escrevi errado ali no final, daí eu troquei. Eu tirei um projeto que tinha 7 projetos, né? Daí ficou 6 Sim. projetos, daí fica 2 por integrante, o que totaliza, então, daí todos os projetos, todo mundo vai ter que fazer 2 projetos manuais. Então o grupo não vai ter mais aquele um projeto para fazer assim, que nem tava no outro slide, assim. Tipo, tinha distribuído. Que aquilo lá estava errado porque não fazia sentido vocês comprarem todos os componentes para fazer um único projeto, né? Tá, e daí, quando, por exemplo, quando for a minha vez de fazer o projeto manual, eu te entrego ele como? Assim, vai ser tipo, eu Tu faço um grava um vídeo. vídeo, tu faz um vídeo com o teu telefone ou como tu Uhum. quiser, e no dia da aula, da sexta-feira, né, que é sempre nas sextas que a gente fala do projeto, tu me envia o vídeo até o horário da aula e eu vou fazer, só que daí tu tem que estar presente na aula porque eu vou fazer perguntas sobre o projeto. Tá. E daí o resto do grupo faz o mesmo projeto no microcap. Exatamente. Tá. E daí a gente, como um grupo, tinha só um relatório sobre esse projeto. Sim, só que vocês vão entregar um relatório só. Sim, só um relatório como um grupo todo, sim. Tipo, o grupo Exatamente. faz um relatório e daí quem não tiver feito faz no microcap, quem fez faz um vídeo para te enviar. É isso. Exatamente. Quem fez no microcap Só manda o arquivo do não. microcap. Exatamente. Professor, essa disciplina é oferecida todo semestre ou uma vez por ano? É anual. Tá bom, obrigado. Professor, e como é que tu vai avaliar isso? Tipo, quem faz o projeto individual vai ter um peso e os outros que fazem no microcap outro? Não, todos têm o mesmo peso. Tá certo. Porque todos vão ter que fazer 2 projetos manuais, então não tem diferenciação entre quem fez no microcap e quem fez manual, porque todos vão ter que fazer o manual também. Então, Tá. não tem como Então, eu colocar pesos diferentes nisso, porque todo mundo vai ter que colocar, digamos, a mão na massa. então a nota vai ser em relação aos relatórios. Isso? Ou vai ter a nota do relatório e mais a nota do projeto? Não, são as duas coisas andam juntas. O projeto precisa do relatório. Tá. Só E que o que acontece é que o projeto tem que funcionar. Se o projeto não funcionar, aí a nota é comprometida. Assim como se o circuito do microcap não funcionar, a nota também é comprometida. tá, Mas o relatório é obrigatório. e para a gente mandar o circuito do microcap, a gente precisa gravar um vídeo também mostrando que está funcionando ou basta só tirar print da tela? Não, vocês me mandam aquele arquivo .cir que ele Ah, faz. tá.
Certo. Daí, Obrigada. com ele eu consigo simular e ver se está funcionando. O senhor disse que teria para emprestar os componentes para cada grupo, certo? Eu tenho 5 kits que eu posso emprestar. Tá, Então, e não daí, é para todos os grupos, sim. E infelizmente, daí, porque a URGS não nos fornece e eu tenho que tirar do meu bolso, na verdade. tá. E daí, se a gente quisesse pegar emprestado, como é que faria? Combinaria com o senhor pelo Whats ali, tipo, Eu tô dando aula do Vale, então tá, nos horários de aula eu tô aqui no Vale. tá, daí pode se encontrar com o senhor aí para pegar, então, no caso. Exato. Uhum. Tá, beleza. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Cada integrante de grupo dos 11 projetos vai ter que realizar 2 manualmente e o resto, quem não fizer manual, vai fazer no microcap e me enviar o arquivo do circuito. Aí eu posso simular no meu computador e ver se está funcionando. E é isso. Mais alguma dúvida? Ótimo. Então vamos passar para a aula de hoje, que essa aula é especificamente importante porque sexta-feira a gente vai ter um projeto que vai ser exclusivamente no microcap, né? Por que eu dividi dessa forma? Porque tem muitos projetos que envolvem a necessidade de usar instrumentos que vocês não vão ter acesso, como gerador de ondas, osciloscópio, etc. Então, esses projetos, esses 6 projetos que estão ali para vocês fazerem em casa, eles podem ser feitos sem a necessidade desses elementos que eu comentei. Então, é por isso que a gente vai fazer dessa forma. Tá bem? Senhor, uma dúvida sobre os projetos. Eu não vi se em algum lugar tem uma descrição mais detalhada, ou se eu não vi. Tipo, ali no arquivo que o senhor mandou só tem os nomes, vai ter em algum lugar, tipo, descrito detalhadamente o que a gente tem que fazer em cada projeto? Eu vou explicar a cada projeto. A cada sexta-feira eu vou explicar como é que ele tem que ser feito. Obrigado. Imagina? Para essa sexta não tem nenhum trabalho, né, professor? Tem. Ou vai ser passado na sexta? Vai ser passado na sexta. Vai ser Obrigado. passado e gravado, colocado no YouTube, eu vou tirar foto, é o mesmo esquema. Mais alguém? Não sejam tímidos. Esse é o momento de tirar as dúvidas, porque essa parte é importante, porque representa 30% da nota. Tá, ô, senhor, é uma pergunta meio boba, mas, tipo, para fazer os projetos manuais, a gente vai poder contar com a ajuda dos outros participantes do grupo, né? Tipo, se surgir alguma dúvida e tal, ou tem que fazer individual mesmo. Pode contar com a ajuda dos colegas. Vocês são um grupo, o grupo tem que trabalhar unido. Tá, obrigada. Tá bom, então. Então, vamos começar.
eu ajeitar aqui. Mas que estranho. Uhum. Então, Professor, não sei se tu consegue ouvir, mas eu acho que travou.
Então, o que a gente vai falar hoje é como é que nós construímos portas lógicas eletricamente. E existem 3 tecnologias básicas para isso. Resistor, transistor. Isso chamado de tecnologia RTL. Diodo, transistor. Isso chamado de tecnologia DTL. E a mais usada, que a gente vai ver, transistor. Tecnologia TTL. Eu vou falar rapidamente da parte histórica. Então, isso começou nos anos 70, com a tecnologia que nós chamamos de NMOS. Alguém sabe o que significa NMOS? NMOS vem do fato de que esse é um erro comum, mas não é isso. Não é de negativo. É que a dopagem tipo N significa que está dopado com elétrons. E MOS vem de metal ou metal oxide. Então é N-type metal oxide semiconductor. Se começou com essa tecnologia porque era mais fácil de fazer transistores desse tipo. Depois, mais à frente, nos anos 80, pessoas a usar o que a gente chama de tecnologia CMOS. Complementary Metal Oxide Semiconductor, ou seja, metal óxido semicondutor complementar. E a gente já vai ver o porquê. Porque até então não era possível fazer transistores do tipo P, ou seja, com dopagem com lacunas. Só se conseguia fazer dopagem com elétrons. Quando se conseguiu fazer transistores com lacunas, que se passou então para a tecnologia CMOS. Eu não vou entrar em detalhes sobre como que eu vou chegar nas equações que eu vou mostrar. Vocês vão ver isso numa disciplina chamada Física de Semicondutores. Eu vou simplesmente apresentar as equações e a gente vai tentar olhar além das equações como é que elas funcionam. Então, a gente vai trabalhar com um transistor MOSFET. MOSFET vem de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Então, traduzindo, seria transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor. Tá bem? Ele opera em 2 situações. A primeira, que a gente chama de saturação, onde a corrente que passa por ele
A gente põe ID porque é corrente de dreno. É KN, eu já vou falar o que é KN. A tensão na porta menos a tensão de limiar. E ele trabalha também no regime linear, onde ID é KN 2 VG menos VT VD menos VD ao quadrado. Bom, talvez vocês estão se perguntando o que são esses fatores, né? Transistor é basicamente isso aqui, né? Isso é o isolante. Isso é o V do gate. Ele tem duas regiões aqui embaixo, que é o source e o drain. Ou seja, é a fonte e o dreno. Então, outra maneira de representar ele, que vocês vão ver comumente, é simplesmente representar ele dessa forma, assim. Ok? E a gente vai fazer a primeira representação. Isso aqui seria para um NMOS. Ele tem uma seta para cima quando vocês olharem no microcap. Se vocês usarem um tipo PMOS, ele tem uma seta para baixo, para dizer que ele é diferente. Tá? Então, o que nós temos para o inversor é o seguinte. O inversor RTL, da tecnologia que eu falei anteriormente, ele funciona da seguinte forma. A gente coloca um resistor aqui, coloca um transistor de lado aqui, e aqui vai um terra. Ok? Essa parte de cima é chamada de VDD, por motivos históricos, mas é a tensão de dreno. Esse resistor é chamado de RD, porque é o resistor que vai ligado ao dreno. Aqui a tensão da porta, também chamada de VIN. Só um momentinho. Vou organizar isso aqui. Essa parte é bem importante. Então, e aqui seria a tensão de saída. Então, um transistor, ele só liga na seguinte condição. Quando essa tensão aqui for superior ao mínimo, também chamada threshold, ou tensão de limiar.
Isso está em torno de 1 volt, 2 volts, depende do transistor. Ok? Se a tensão estiver abaixo disso, ele não vai permitir passagem de corrente que vai correr nesse sentido. Mas vamos pensar um pouquinho além das equações que eu mostrei. Se esse é um transistor tipo N, ele está virado de lado assim, né? Certo? Então aqui é o dreno. Aqui é a fonte. Então, se a gente pensar só no transistor, e vamos supor que ele está conduzindo, e essa aqui é a região de condução, certo? Para que lado vão os elétrons? Para cima ou para baixo? Para cima, né? Porque se a corrente está indo para baixo, a gente sabe muito bem que a corrente é o contrário do movimento dos elétrons, né? Vocês devem ter visto isso em outros lugares, que foi convencionado porque quando se descobriu, ou quando se começou a trabalhar com eletricidade, não se sabia da existência de elétrons, ou de lacunas, ou de prótons, nêutrons, etc. Então, se a corrente flui nesse sentido, os elétrons fluem nesse sentido. Outra dica que vocês podem ter também é que se aqui é a fonte, que é o source, né? Source vem do inglês de fonte, e aqui é o dreno, né? Que acumula os elétrons, então, obviamente, os elétrons têm que sair da fonte e ir para o dreno, certo? Então, por isso que eles vão de baixo para cima. Tá bem? Então, a gente vai chegar na seguinte situação. Deixa eu direcionar a folha aqui melhor. Se a tensão de entrada que é igual à tensão na porta ou no gate, né? Isso aqui é a porta. Ou gate. Ok. A gente tem a primeira situação, que se vê em for menor do que VT, onde VT é a tensão de limiar. Como eu falei, isso varia de transistor para transistor. O que acontece é que aquele transistor está cortado, ou seja, isso é a tensão de corte. Peraí que ficou meio... Então, nesse caso, se ele não transmite, é como se fosse um fio aberto. Então, até a corrente é zero. A
corrente que eu mostrei aqui. Certo? Então eu vou fazer o desenho aqui de novo, porque vai ficar muito complicado ficar virando a página. Então, se esse transistor está cortado, ou seja, ele não transmite, quer dizer que não tem passagem de corrente nesse sentido. Certo? Quanto que vai valer essa tensão aqui de saída? O Vout. Não tem corrente passando, pessoal. Qual que é a queda no transistor? VDD, muito bem. Se não tem corrente passando, a queda no transistor é zero, então é igual a VDD. Então Vout é igual a VDD. Vamos para a segunda situação. Se Vin é maior que a tensão de limiar ou de threshold, que é chamada de VT. Certo? Então, quanto vai valer o Vout? É bem próximo de zero. Na verdade, ele vai ficar VDD, que é a tensão que está aplicada lá em cima no transistor, menos a queda de tensão no transistor. Tem que lembrar que tem aquele transistor ali, né? E quando o resistor, perdão. E quando o transistor está transmitindo, o que a gente tem o que a gente tem é que ele a resistência dele é muito próximo de zero. Certo? Então, se a gente quer que isso aqui seja zero, o Vout, né? A gente tem que VDD tem que ser IDRD. Só que tem um problema com isso, porque o transistor trabalha em duas regiões: saturação e linear. Agora, olhando um gráfico que é a corrente de dreno pela tensão em VDD,
a gente vai ter um gráfico desse tipo aqui. Isso aqui aumenta com em, ok? Então, essa região aqui, que é a chamada de linear, e essa aqui de saturação. Então, a transição não é tão abrupta assim como nós gostaríamos, né? Ela passa de saturação de linear para saturação, para daí, então, nós termos realmente a saída que nós gostaríamos. Tá bem? Então, o que a gente vai ver agora é a relação entre Vin e Vout. Ok? Dúvidas até aqui? Muito bem. Deixa eu dar aquela ajeitadinha no papel tradicional. Então, quero olhar um gráfico que é o seguinte. Vout por Vin. Então, o gráfico começa de Vout com uma linha reta aqui. Quanto vale esse valor aqui? Nessa região? Quanto vale esse valor de Vin? Vamos dar nomes às coisas, né? Vamos dizer que aqui é 5 volts. Tá? Esse seria o VDD. Quanto seria esse valor aqui? Que impede a passagem de corrente. Ou seja, que faz com que não tenha queda nenhuma de tensão no resistor. Alguém tem alguma ideia? Não, o zero está aqui. Isso é a tensão de limiar, pessoal. Porque antes da tensão de limiar, não tem passagem de corrente pelo transistor. Então, a tensão de saída é constante e igual a VDD, certo? Porque eu não tenho passagem de corrente pelo circuito e isso faz com que essa tensão fique igual. Tá bem? O que acontece quando eu passo dessa tensão? O que acontece quando eu passo tensão, eu começo a ter passagem de corrente e isso vai fazer com que a tensão de saída, como nós vimos anteriormente, vai começar a diminuir, porque vai ter aquela queda no resistor,
e como tem aquela queda no resistor, né, conforme a tensão de entrada aumenta, a tensão de saída diminui proporcionalmente. Então a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim. Na verdade, a gente vai ter vários gráficos, já vou explicar qual a diferença entre eles. Mas a gente vai ter gráficos desse tipo. Qual gráfico desses três aqui, vamos chamar de 1, 2, 3, vocês acham que eles têm descidas mais abruptas? Por que vocês acham que isso acontece? Bom, isso acontece porque para cada um deles eu tenho um valor de resistência diferente. Então, no primeiro, eu tenho algo como 5K ohm, no segundo 20 e no terceiro 50. Qual que é o grande problema de aumentar a resistência? A gente vê que a gente fica muito mais próximo de uma mudança abrupta, né? A gente vai de Vout 5 para Vin 0 para Vout 0, o que é exatamente o que o inversor tem que fazer, né? Então ele tem uma janela aqui estreita e depois que ele passa para valores maiores. Para valores maiores não, ele não muda de valor conforme aumenta o VIN. Mas por que que ele tem uma queda cada vez mais abrupta quando eu aumento a resistência? Exatamente. Quanto maior a resistência, a corrente diminui e mais próximo de zero ele vai ficar. Qual que é a desvantagem de fazer isso? Isso é muito bom do ponto de vista lógico, né? Lógico que eu digo de lógica booleana, né? Se eu tenho um resistor maior, ele vai fazer com que a mudança entre Vin e Vout seja mais abrupta e fique mais próximo do que eu quero. Mas isso tem uma desvantagem elétrica. Qual que é a desvantagem elétrica frente a isso? O que acontece com a potência num resistor de maior resistência? Ele vai dissipar mais potência, né?
Esse é o problema. E o outro problema, sim, vai criar mais calor, exatamente. Vai criar mais calor e vai acabar dissipando mais potência devido ao calor. E o segundo problema é que para fazer um resistor do ponto de vista prático num circuito integrado, criar um resistor com uma resistência tão alta exige muito espaço dentro do circuito na tecnologia planar. E isso é um problema grande. Vamos olhar um exemplo prático que eu digo com valores práticos. Deixa eu botar isso para o lado aqui. Então, vamos dar alguns valores aqui. Esses valores são dados, tá? Eu já vou explicar como chegar neles. A pergunta é quando que tem que ser RD para que Vout seja 0,1 volt para um Vin de 3 volts. Então a gente tem que Vout deve deduzir RD, onde D é K2 Vin menos VT. Não vai caber aqui. V ao quadrado. Vou reescrever isso aqui embaixo, tá? É 2 VDD menos VT, VD menos VD ao quadrado. Então, aplicando essas equações, eu não vou passar pelos passos matemáticos, porque vocês podem fazer isso vocês mesmos. A gente fica aqui Vout menos VDD sobre ID RD, e aplicando tudo que nós vimos, a gente chega que RD é 32 kΩ. Então, continuando. Peraí, que eu
Tive que desligar a câmera aqui, que deu um probleminha. Aí. Vamos falar rapidamente de outro tipo de tecnologia. É difícil de encaixar aqui. Que é a TTL. Para isso a gente tem um transistor saturado. O que isso significa? Eu vou ligar a fonte diretamente na porta. Então a corrente que vai passar aqui é diretamente a corrente de saturação. Tá bem? Porque ele está constantemente ligado. É isso que eu quero que vocês gravem. Ele está constantemente ligado porque essa tensão aqui está sendo aplicada na porta. Então ele está sempre conduzindo. Tá? Eu não comentei antes, mas vou comentar agora porque é uma coisa interessante. Não, eu vou comentar depois que eu falar dele. Mas é uma coisa para vocês pensarem até eu chegar lá, o fato de eu ter uma corrente que vai direto para o terra. Qual que é a desvantagem disso? Tá? Então, como é que se constrói essa porta lógica? Isso também é um inversor. A gente vai colocar 2 transistores em série. Um deles ligado diretamente na fonte. O outro é o VIN. Aqui é o Vout. E nós temos nomes para eles. Esse primeiro chama-se de carregamento ou de load. E o de baixo, que é o que controla realmente, chama-se de drive. Tá? Qual que é a vantagem deles? Menor potência dissipada, menor espaço no circuito integrado que o transistor é menor que um capacitor. Como ambos estão, como esse transistor aqui está em saturação, a corrente de saturação dele tem que ser igual à corrente de saturação desse.
Por que isso acontece? Por que essa corrente tem que ser igual a essa? É quase isso. Se eu tenho dois elementos em série, a corrente é igual ou a tensão é igual? Corrente, muito bem. Então, se um transistor está saturado, que é o primeiro, que é o de load, automaticamente ele vai saturar o outro. Então, eu tenho que ambos estão saturados. Tá? Então, vai ficar o K do drive, VG menos VT ao quadrado do drive, igual ao K do load, VG do load, menos VT do load ao quadrado. Então, a gente fica que Vout é VDD menos a raiz da razão entre eles, Vin menos VD ao quadrado. Se nós olharmos de novo uma equação igual àquela, um gráfico, perdão, com Vout e Vin, a gente vai ter uma região também retangular assim, e depois diferentes tipos de descidas, vamos chamar de 1, 2, 3 de novo. Essa primeira tensão é a tensão de limiar do drive, né? Porque só vai ter corrente quando esse aqui começar a conduzir. Fora isso, não vai ter corrente, então Vout é igual a VDD. Então, o que nós temos é que Kn depende de alguns parâmetros. Agora que eu vou falar dele especificamente. Depende do W. Já vou falar o que é o W. Da condutividade. Da capacitância do óxido dividido por 2 vezes zero. Se eu olhar um transistor de cima, isso é W e isso é L. Onde aqui seria o source e aqui seria o drain, né? Então, aqui seria a corrente de dreno, nesse sentido. Alguém sabe me dizer se a condutividade de
elétrons e lacunas é a mesma? Ou seja, se eu tenho um transistor tipo N ou tipo P, dá na mesma? Ou não? A gente vai tratar disso logo mais à frente, mas já adiantando, não. A condutividade de lacunas é 3 vezes menor que de elétrons. Como é que se compensa isso? Como eu mostrei no outro desenho, o que se faz é um transistor 3 vezes mais largo para que ele tenha a mesma resistência do transistor feito de elétrons. Basicamente é assim que se constrói. Vamos falar de outro exemplo aqui. Eu quero saber a razão entre esses fatores de corpo. Isso chama de fator de corpo, acho que eu não comentei. Esse KD, esse K. Quando eu tenho VDD igual a 5, VT de 0,8, fator de corpo de KL aqui. E eu quero que Vout seja 0,1 volt para um Vin de 3 volts. É basicamente um inversor. Eu só quero saber se eu tenho que projetar isso, qual que tem que ser o tamanho do fator de corpo do drive. Ou seja, de quem realmente comanda a ação. Tá? Perguntas até aqui? Muito bem. Então, se eu sei que KL é 8,75, isso implica que WL é 0,5. Isso vem do fato simplesmente de aplicar aquela equação que eu mostrei anteriormente. Tá? Isso é adimensional, né? Porque isso aqui são duas propriedades de comprimento, então fica completamente adimensional. Agora eu quero saber quanto que vale o W sobre L para esse caso aqui. Então, se vocês aplicarem aquela mesma equação de antes, vocês vão chegar aqui, KD sobre KL é 25, o que implica que W sobre L é aproximadamente 4. Isso é um problema, porque na hora da construção eu tenho que fazer transistores de tamanhos diferentes. Mas pelo menos a potência dissipada é menor do que a potência que se tinha antes. Então, quando se passou dos anos 70 da tecnologia RTL para TTL, foi uma redução enorme em potência, mas ao mesmo tempo
teve um aumento muito grande em complexidade de construção do circuito, justamente pelo fato que eu mostrei agora. Agora tem que fazer um transistor de um tamanho, um transistor de outro tamanho, um transistor de um tamanho, um transistor de outro tamanho. Isso só para o inversor. Agora eu vou expandir isso para portas NAND e NOR e vocês veem que vai ficar ainda mais complexo. Então, ainda é muito complexo, né? Sempre foi, microeletrônica sempre foi muito complexo. Mas sempre se tenta minimizar essa complexidade, certo? Então, seus 6 fatores de corpo, vocês vejam que eu tenho uma razão aqui de aproximadamente 8 entre um e outro, certo? Então é assim que funciona. Como é que fica a potência dissipada? Como é que a gente calcula a potência? Simples. ID vezes VDD. Isso é uma das coisas que vocês vão ter que fazer no trabalho de sexta. Tá? Eu vou pular o fato de como é que tem que fazer, porque vocês vão ter que fazer isso no trabalho. Vocês vão chegar aqui, ID aqui é 42 microamperes. E, finalmente, a potência é 211 microwatts. Aí eles vão dizer, essa potência não é nada, professor. Não é nada, está falando de um inversor, né? Quantos inversores vão num circuito integrado? Milhares, né? Então, vamos pensar que eu vou colocar 100.000 inversores. A potência vai para 21 watts. Olha, 21 watts já é mais ou menos 3 vezes um carregador de celular. Então, não é pouca coisa. Mas pode ficar pior, né? Se a gente pegar a tecnologia RTL, que é uma das coisas que vocês também vão ter que fazer, e pegar a corrente, né? Considerando um Vin de 5 volts, vocês vão ver que a potência de um transistor, de um inversor, é 450 microwatts. Então, se eu tenho 100.000 para a tecnologia RTL, eu tenho que a potência é 45 watts. Isso já está se aproximando da potência de... Como é que é o nome? De uma lâmpada. Certo? Então, vocês vejam, eu tenho um circuito integrado, só considerando os inversores, sem considerar as outras portas lógicas, eu tenho uma potência tão alta quanto de uma lâmpada. Esse é um dos fatos que prejudicou muito o avanço da tecnologia móvel, né? Todos vocês que têm smartphones devem perceber que eles não duram absolutamente nada, né? Todo dia tu tem que carregar eles. Antigamente os celulares não eram assim.
uma bateria de celular durava 5, 6 dias, né? Porque não tinha todo essa parte de internet, jogos, etc., vídeos. Era simplesmente para conversar e trocar mensagem. Mas o fato é que essa potência dissipada embora você aperte uma lâmpada, as baterias ainda conseguiam dar conta. Hoje as baterias não dão mais conta. E por que elas não dão mais conta? Porque houve um desenvolvimento muito grande na parte, como é que eu vou chamar, da microeletrônica, de como que se faz um transistor, como é que se modifica o transistor e tudo mais, mas não houve quase nenhum avanço em termos de baterias, né? O avanço foi muito, muito menor, né? Agora que tem muita pesquisa em baterias de lítio, baterias de sódio, baterias de enxofre, coisas muito recentes que são assuntos de pesquisas que a gente chama de muito quentes. Mas se a gente pensasse há 10 anos atrás, ninguém estava nem aí para baterias, né? Por quê? Porque a potência dissipada era tão alta que não valia a pena nem pensar, não tinha nem a capacidade de pensar que a gente poderia ter algo móvel com uma dissipação de potência desse tipo, e hoje já se vê que isso é possível. Não só pelas baterias serem melhores, como se pode reduzir esse número que eu coloquei aqui de forma muito, muito, muito grande. Tá bem? Então, é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Se não, a gente vai para a sexta. A gente se encontra a sexta e fala sobre o projeto de sexta, que vocês vão ter que basicamente fazer a simulação tanto do inversor com resistor, tanto do inversor TTL, perdão, utilizando o microcap. E daí extrair uma série de fatores dele, como potência, tempo de subida, tempo de descida e tudo mais. Ô, professor, eu tenho uma dúvida sobre os componentes para comprar. Precisa comprar alguma fonte? Esse é sempre um problema. O que pode fazer é, se tu tiveres um carregador de celular velho que não usa mais, tu pode usar ele como fonte. Tu abre o fio dele e aí tu abre o fio dele em dois e ele funciona como uma fonte de 5 volts. Tá, e o display ele tem que ser mais ou menos de que tamanho? Pode ser aqueles menores, tipo 16:2? Ou tem que ser um maior? É só tu pedir um de 7 segmentos, ele é padrão. Tá, beleza. A única diferença é que tem o dianodo e o dicatodo. Um funciona quando a tensão é 0 nele, o outro funciona quando a tensão é 5 nele. Aí depende como é que tu quer fazer a lógica. Quer fazer a lógica com 0 ou com 1. Tu recomenda qual dos dois? Eu recomendo a de 0, que fica mais simples. Tá, obrigada. Imagina. E o display de 7 segmentos, quantos dígitos mais ou menos? Ele vai Pode- de 0 a 9. Tá, não, sim, mas é que, por exemplo, eu tô vendo aqui uns que tem um dígito só e outros tem 8 dígitos, né? Tem um do lado do outro, assim. Não, é um display só. Um display só com um númerozinho ali. Sim, vai de 0 a Tá. 9. Tá Vocês bom. têm que... O trabalho vai consistir em vocês me mostrarem todos os 10 números, de 0 a 9. Tá bom. Obrigado. Imagina.
Mais alguém? Até sexta, pessoal. Um abraço.